Oi, gente! Vamos dar continuidade à nossa história? Sim, a nossa história. Nós estamos aqui estudando a história da redenção, a história do nascimento do próprio Deus entre os homens. E essa história nos envolve, porque o próprio Deus nasceu entre os homens por amor a mim e por amor a você. Então essa história também é a nossa história. E nós estamos em um ponto em específico em que estamos falando a respeito de um homem até o momento chamado de Abrão. Foi o homem escolhido por Deus para dar origem a toda uma nação específica. Nação essa de onde o próprio Deus nasceria. O povo de Israel, os judeus, de onde nasceu o nosso judeu preferido, Jesus Cristo. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Ok, até aqui, se você está acompanhando essa série em Gênesis, nós falamos bastante a respeito de Abrão e tudo o que estava acontecendo dentro ali do seu grupo, das pessoas que caminhavam com Abrão. Lembrando que não eram poucas pessoas, mas cerca de 300 a 500 pessoas que caminhavam com Abrão, que era o líder de um grande grupo nômade. Mas e o que estava acontecendo ao redor de Abrão? E os outros povos? Hoje a gente vai ter um breve relato, um pequeno vislumbre do que acontecia simultaneamente enquanto Abrão estava ali vivendo o seu chamado com o Senhor. Então, vamos para a leitura. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. Vamos fazer uma pausa por aqui. O que está acontecendo aqui? A Bíblia está dizendo pra gente que naquela época, em que época? Na época em que Abrão recebeu de Deus uma extensão, uma informação a mais a respeito daquela promessa, de que Deus daria a terra a Abraão e faria uma grande descendência a partir dele. Deus se comunicou com Abrão pela terceira vez no capítulo anterior, no capítulo 13. E quando Deus se comunicou com ele, ele então deu essas informações a mais e deu uma ordem para que Abrão percorresse toda a terra, tomando posse pela fé daquilo que Deus já lhe teria dado. Abrão vai corresponder a essa ordem e vai mudar o seu acampamento, que estava ali entre Betel e Ai, para uma outra região próxima aos carvalhos de Mamre. E é nesse mesmo período que outras coisas estavam acontecendo com os povos ali da região onde Abrão se encontrava. Naquela época era muito comum que esse tipo de conflito acontecesse. A gente vai acompanhar aqui na leitura, mas vocês vão ver que é um conflito por domínio de povos e de terras. Isso era muito comum naquela época, naquela cultura, simplificando o que está acontecendo aqui. Você deve ter percebido vários nomes nesse primeiro parágrafo. E aí, às vezes, a leitura fica um pouco difícil, mas não é muito difícil o que o texto está mencionando, tá? Para a gente entender de forma bem simples, aqui estão sendo expostos dois grupos. 4 reis contra 5 reis. Esses 4 reis eram os reis do Oriente, da região da Mesopotâmia. São os primeiros que a Bíblia nos apresenta. Eles estão mais ou menos aqui, mais para o norte. E nós temos eles se colocando contra outros 5 reis que estão ali na região de Canaã, a região onde estava Abrão, essa região onde estava o povo cananeu. Então, esses 5 reis eram reis de povos cananeus. E eles ficavam em uma região específica que era a Campina do Jordão. Por que é importante nós sabermos isso? Que esses 5 reis estavam ali nas Campinas do Jordão. Porque é a região para onde Ló, o sobrinho de Abraão, escolheu ir, tá bom? Então, grava essa informação. Sabendo disso, nós já podemos deduzir que Ló estava por ali, né? Por aquela região onde estavam os 5 reis cananeus, que eram dominados pelos 4 reis orientais aqui da Mesopotâmia. Como assim dominados, Gi? Na época, gente, como eu já mencionei aqui no vídeo, era comum esse tipo de conflito por domínio territorial. Então, existia essas disputas entre os reis e o mais forte, aquele que vencia, se tornava soberano sob aquele outro reinado, entende?
Então o que acontecia era o seguinte, esses 5 reis aqui da região de Canaã, aqui dos cananeus, eles tinham que pagar tributos aos 4 reis ali do Oriente. Então eles eram dominados pelos reis do Oriente, segundo o texto, já há 12 anos que esse domínio acontecia. Depois de 12 anos de domínio, esses povos aqui, né, dos cananeus, esses 5 reis e os seus povos, a sua cidade, eles simplesmente não quiseram mais viver dentro dessa condição, resolveram se rebelar. Resolveram que não iam mais pagar os impostos, não iam mais obedecer às regras vindas de cima, iam viver por conta própria. Eles queriam a independência. E aí, no 13º ano, eles simplesmente se rebelam e desobedecem e começam a viver por conta própria, não obedecem mais o domínio desses 4 reis do Oriente. O que esses reis vão achar? Vamos ler aqui no versículo 5. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Suzins em An, os Emins em Zafé-Criataim, os Oreus desde os montes de Seir até Elparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Mispat, Quecates, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon Tamar. Então, o que vai acontecer diante da rebelião desses povos é que depois de 1 ano de rebelião, esses reis aqui, que eram os reis que dominavam esses outros reis aqui de baixo, eles vão simplesmente falar, não, chega, vamos pra lá e vamos acabar com isso agora. A gente vai mostrar para eles quem é que manda e eles vão voltar a ser submissos, vão voltar a pagar os tributos e se comportar como deveriam se comportar. A gente vai voltar lá e dominar aquele território, vamos conquistá-los e mostrar mais uma vez a nossa força. Dessa forma, esses 4 reis, eles vão sair aqui do norte rumo a esses povos cananeus. Só que até chegar nessa região, o que os versos que nós lemos agora nos contam é que eles vão simplesmente derrotando tudo que eles encontram pela frente. Eles vão destruir os Refaíns, por exemplo. O que eram os Refaíns? Os Refaíns eram gigantes da época, homens de alta estatura, muito poderosos e muito fortes. Então eles saem derrubando tudo, eles vão conquistar os amorreus. Olha, a Bíblia fala que eles vão conquistar o território dos amalequitas, povos que nem estavam diretamente envolvidos ali no conflito, não eram aqueles 5 reis envolvidos no conflito, mas estavam no meio do caminho. Então eles simplesmente descem destruindo tudo como um verdadeiro rolo compressor. O que isso nos mostra? A força desses 4 reis. A força e o poder do exército desses reis. Eles saem destruindo tudo, rumo a destruir esses 5 reis. E como eu disse, eles destroem tudo que está no caminho. Gente, lembra que o povo cananeu, o povo dessa região, era um povo rebelde, um povo perverso, que era contra o coração de Deus, um povo ruim, maldoso, que fazia de tudo de pior que pode existir? Aqui nós estamos vendo algo também a respeito do nosso Deus. Nós estamos vendo um atributo importante de Deus, que é a sua justiça. Deus está operando juízo sobre esses povos que eram completamente perversos. E aí talvez você pense assim, Gi, mas que Deus cruel é esse que extermina um povo? Ele não é cruel, gente. Ele é justo. Existe uma diferença nisso. A Bíblia nos disse que esses povos que estavam nessa região, tanto esses povos que foram encontrados no meio do caminho, quanto ali aqueles 5 reis específicos, eles eram perversos. A palavra perverso, alguém que é perverso, é alguém que é imoral. É alguém que chegou num nível de maldade que perdeu a própria noção de moralidade. A Bíblia nos conta lá em Romanos que ainda assim existe dentro de nós um senso do que é certo e do que é errado. De que a lei está escrita no coração do homem. O que é isso, a lei estar escrita no coração do homem? É a ideia de que nós sabemos o que é certo e errado. Nós sabemos aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Mesmo aqueles que não conhecem a Deus, mesmo aqueles que não conhecem a Jesus, têm uma noção do que é certo e do que é errado. E a isso nós chamamos de moralidade. A moralidade, ela não leva ninguém aos céus. Mas isso não te dá direito à salvação. Por quê?
porque nós somos pecadores. A nossa natureza é uma natureza condenável, a nossa mente é uma mente inclinada ao mal. Existe dentro da gente algo terrível que nos conduz para uma disposição mental contrária à mente de Deus, contrária àquilo que Deus é, e Deus é bom, Deus é justo, Deus é correto. Então existe uma disposição interna, que é o pecado, que vai sempre nos conduzir na contramão do Senhor. E é por isso que o homem mais correto possível, sem Jesus, ele luta constantemente dentro dele para não fazer aquilo que ele sabe que é errado, mas ele acaba fazendo. Então isso que eu acabo de descrever para você é uma pessoa que moralmente se esforça para ser correta. No coração dela está escrito a lei, ela tem entendimento daquilo que é certo e daquilo que não é. Porém, nas suas atitudes, ela expressa, nas suas atitudes e nas suas intenções, ela expressa a natureza real dela, uma natureza pecaminosa, uma natureza oposta a Deus. Mas é uma pessoa que ainda tem a moralidade no coração, então ainda existe uma luta dentro dela. E no momento em que ela encontra Jesus Cristo, Jesus passa a habitar dentro do coração dela, essa natureza pecaminosa se cala e ela consegue agora vencer com atitudes e com intenções e com um modo de vida mais alinhado ao coração de Deus. Agora, o perverso é alguém que nem a lei está mais escrita no coração dele. Entende a diferença? É alguém que já se entregou tanto ao erro, já se entregou tanto à violência e tudo aquilo que tem de terrível, que é contrário ao Senhor, que a mente dele se tornou cauterizada. Uma mente cauterizada, uma mente endurecida, é uma mente que é tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, que nem o que é péssimo mais assusta ele. Para ele é normal, porque a mente dele está cauterizada. Até que chegue a esse ponto de cauterização, a esse ponto de perversão, Deus vai dando chances, Deus vai nos chamando nossa atenção para o arrependimento, para que a nossa mente não fique cauterizada, a gente consiga se arrepender, voltar atrás, reconhecer Cristo e começar a ter um caminho diferente, uma jornada diferente. Deus vai nos dando tempo, mas existe um limite. E esse limite é quando a nossa mente cauteriza e aí não adianta mais, a gente não consegue mais ouvir, a gente simplesmente se entrega ao que existe de pior. E aí quando chega nesse momento, Deus então agora vai trazer juízo. Então Deus, ele é paciente, ele é bom, ele é misericordioso, ele dá oportunidades, ele dá chances, mas em algum momento chega o limite, e quando chega o limite, Deus precisa enviar juízo, porque se ele não enviar o juízo dele, aí sim ele seria ruim, porque ele seria um Deus injusto. Ele seria como um Deus que vê o assassino matando uma pessoa inocente e não aplica sobre esse assassino aquilo que lhe é devido, a correção que lhe é devida, entende? Então Deus aqui está usando desses 4 reis do Oriente como instrumento de juízo sobre esses povos cananeus. Esses 4 reis do Oriente, então, vêm derrubando tudo no caminho como um rolo compressor. E aí nós chegamos no versículo 8. Olha o que a Bíblia vai dizer. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim contra Querdolaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Então, o que vai acontecer? A hora que esses 5 reis aqui dos cananeus percebem que, as notícias chegam, então eles percebem que esses 4 reis do Oriente estão vindo, derrubando tudo, destruindo tudo. Eles se posicionam em defesa e eles vão agora entrar num combate, em uma guerra. Versículo 10. Ora, o vale do Sidim era cheio de poços de betume. E quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Então, o que vai acontecer? Os 4 reis do Oriente estão chegando e os 5 reis cananeus agora se posicionam em defesa e vai começar um embate. Só que os 4 reis do Oriente, gente, vêm com muito poder e com muita força. Quando esses 5 reis aqui cananeus se dão conta disso, eles fogem, porque eles não tinham chance de vencer. Então, eles fogem, e nessa, eles vão cair em poços de betume. Betume é asfalto no seu estado primeiro, né? Então, é um petróleo, é um óleo. E existem poços naquela região. Está falando o Vale do Sidim, é uma região ali próxima ao Mar Morto. E aí, no que eles correm, eles vão pisar e cair nesses poços e se afundar e morrer por ali mesmo.
Talvez na sua mente esses poços de betume possam ser tipo poças d'água. Não é assim, gente. São poços de óleo assim profundo que gruda e a pessoa simplesmente fica soterrada ali dentro. Então, quando esses 5 reis aqui dos cananeus, eles fogem, alguns deles vão cair, os soldados vão cair, vão morrer ali mesmo na tentativa de fuga, muitos vão morrer em batalha e alguns vão conseguir fugir para os montes e se esconder ali na região dos montes. Enquanto isso, os 4 reis do Oriente, aqui da Mesopotâmia, que estavam vitoriosos nessa batalha, eles vão agora pegar os despojos de guerra. O que são os despojos de guerra? São todos os bens, tudo aquilo que pertencia a esses povos que acabaram de ser vencidos e que esse grupo vitorioso vai tomar posse e vai levar com eles como o ganho ali da batalha, né? Porque o que a gente precisa lembrar é que nós temos exércitos aqui combatendo e o povo está lá vivendo as suas vidas, sabendo de tudo que estava acontecendo, atemorizado, cada um tentando proteger a sua família, mas eles estavam na cidade, vivendo, e os exércitos estavam guerreando. Quando um exército começa a vencer, no caso dos 4 reis do Oriente, eles então vão para a cidade, invadem a cidade. E aqueles que perderam, eles fogem para não morrer. E aí os vitoriosos invadem a cidade e tomam posse de tudo que está lá dentro. Então eles pegam os bens daquela cidade e as pessoas que estavam ali, os cidadãos comuns, aqueles que não vão para a guerra. Hoje a gente fala os civis, né? Então eles vão lá e pegam os civis como despojo de guerra. E aí esses civis e esses bens vão agora ser o usufruto deles. O que vai acontecer com as pessoas? Vão se tornar prisioneiras e escravas. Os homens vão trabalhar de forma forçada e a maioria das mulheres se tornavam escravas sexuais ou se tornavam concubinas, né? Que, sinceramente, pra mim, gente, é escrava sexual do mesmo jeito, dentro da visão que eu tenho, mas eu entendo que na época a concubina, ela tinha a esposa e a concubina era um nível inferior e depois vinha a escrava sexual. A concubina tinha alguns direitos a mais do que uma escrava sexual. Mas esse era o destino das pessoas que tinham sido vencidas na guerra. Versículo 12. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Vocês lembram de Ló? Vocês lembram que quando Ló e Abrão estavam vivendo juntos, o rebanho deles cresceu muito e aí começou a faltar pasto, água provavelmente, e os pastores desses rebanhos começaram a discutir. Diante dessa situação, Abrão vai ter uma atitude sábia e vai falar para Ló que era preciso que eles se separassem, para que eles tivessem mais espaço para poder criar o gado e eles não viessem a entrar em conflito novamente, dividindo, né, o tio e o sobrinho. Diante disso, Abrão vai permitir que Ló escolha para onde ele quer ir. Abrão então levanta os olhos com aquele olhar meio ambicioso e ele então vai escolher pela Campina do Jordão, como eu já falei aqui no vídeo. Por quê? Porque era uma região que tinha água disponível, uma região que parecia muito mais propícia para Ló. Ele pensou assim, com certeza ali eu vou enriquecer muito mais, tem mais água disponível, uma região mais fértil, está próximo a cidades mais estruturadas e que crescem, sem dúvida eu vou para aquela região. Ló, então, movido pela aparência e pela ganância, vai em sentido oposto à região onde seu tio estava e não vai buscar pelo conselho do Senhor. Ao contrário, mesmo sabendo que os povos daquela região eram completamente perversos, Ló vai escolher ir naquela direção. E no capítulo 13, nós vimos que ele foi armando tendas após tendas na região, sentido a cidade de Sodoma e Gomorra. Cidades essas que já era conhecida na região por serem completamente perversas, rebeldes e praticantes de tudo aquilo que era detestável diante dos olhos do Senhor. Mas nada disso vai ser para Ló motivo bastante para que ele não fosse para aquela região. Ló foi movido pela aparência, pela ganância, pelos seus interesses. Ló fez divisão da sua vida espiritual com a sua vida profissional e os seus interesses ali de ganhos e simplesmente foi naquela direção e levou toda a sua família. E aí, de pouquinho em pouquinho, ele foi armando tenda, rumo próximo, na direção de Sodoma e Gomorra. E agora, no capítulo 14, Ló já está morando na cidade de Sodoma e Gomorra. Ele já está dentro, ele já está cercado e rodeado por tudo aquilo que é completamente detestável aos olhos do Senhor. Nós não lutamos contra os outros homens, nós não lutamos pelas coisas deste mundo, nós lutamos contra o pecado para que ele não nos domine.
Nós oramos e vigiamos para que Satanás não engane a nossa mente, não nos leve a ter uma vida de perversão, uma vida contrária ao Senhor. E para isso, gente, precisamos estar atentos com os mínimos detalhes e vigiarmos com aquilo que parece pequeno, mas que de pouco em pouco nos leva a um estado de perversão total. Veja, Ló começou escolhendo aquilo que não era tão interessante. Ló começou fazendo uma escolha que não estava alinhada ao coração de Deus. Ló começou sendo movido pelas aparências e por uma ganância vazia, sem ter buscado nada em Deus e o conselho e o favor do Senhor. Começou dessa forma. Ele continuou de passinho em passinho até o momento em que ele já estava dentro da perversão, já estava dentro de Sodoma e Gomorra. E nós vamos ver ao longo dos vídeos aqui que a coisa vai ficar pior ainda. Gente, esse é exatamente o caminho que eu já descrevi aqui no vídeo do processo de cauterização da mente. Toda vez que nós abraçamos aquele pecadinho, mas é só isso, mas é só isso, mas é só isso, mas é só isso, a gente vai naturalizando o pecado dentro da gente, a nossa mente vai cauterizando e a gente pode chegar em um nível de perversão. Podemos chegar num ponto em que somos imorais, em que nada mais nos incomoda, nós achamos tudo normal. Então tome cuidado. Nós não podemos aceitar comportamentos contrários ao coração de Deus, por mais inofensivos que eles pareçam. A fofoca, as discussões inapropriadas, a maledicência, as palavras torpes, a murmuração, a reclamação. Gente, são coisas que todos nós vivenciamos, nós caímos nisso, nós falhamos nisso, mas não é porque falhamos que devemos achar que isso é normal e simplesmente ignorar, tudo bem, é um pecadinho, Deus perdoa e segue a vida desse jeito. Não, isso vai nos levar por um caminho de total perdição se nós não vigiarmos, se nós não nos atentarmos. Então, se você caiu, se de fato a fofoca está fazendo parte da sua vida, ou a murmuração, ou a ingratidão, Deus pode te perdoar, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados se você os confessar. E essa é uma mensagem de esperança. Você não precisa chegar num estado de total cauterização da mente e perversão, porque Deus tem perdão para você antes de chegar lá. Se arrependa, confesse os seus pecados, dê nome a eles, gente. Pare com aquela oração que você vai para diante de Deus: Senhor, me perdoa pelos pecados do dia, em nome de Jesus, amém, boa noite. Não! Vá diante de Deus e dê nome ao seu erro, porque quando você nomeia, você externaliza aquilo e de fato você se livra daquilo e amanhã é um novo dia de viver de forma diferente. E quando você cair de novo, mais uma vez você vai diante de Deus, vai dar nome ao seu erro. Deus, eu fiz isso e me arrependo. Me ajude a fazer de forma diferente. Sabe por que é importante você dizer exatamente para Deus o que você errou e como você falhou? Porque quando você tem coragem de falar aquilo diante de Deus e de assumir aquilo diante de Deus, o arrependimento brota no seu coração, o quebrantamento vem, e é só a partir do arrependimento e do quebrantamento que existirá uma mudança de postura e de comportamento. Se você apenas falar por cima, é sinal de que no fundo você ainda não se arrependeu, você ainda não tem coragem de confessar, você ainda está justificando. Deus não quer justificativas, Deus quer a sua confissão e o seu arrependimento, e diante dela, Ele tem perdão para você. Então receba o perdão de Deus e continue na sua trajetória com a paz e a leveza de que Ele é fiel e justo para te perdoar e para te ajudar a alcançar um novo nível amanhã, vencendo o seu inimigo, vencendo o pecado. Gi, mas o perdão de Deus me isenta das minhas consequências? Não necessariamente. Perceba, Ló já estava dentro de Sodoma e ele vai acabar sofrendo a consequência disso. O juízo veio sobre aquele povo e Ló vai ser levado no meio junto. Ele vai acabar sofrendo as consequências desse juízo. Ló vai receber o juízo de Deus? Não, porque Ló era justo diante de Deus. A Bíblia trata Ló no Novo Testamento como um homem justo, ou seja, um homem que tinha fé em Deus e que, portanto, foi considerado justo diante de Deus. A Bíblia vai dizer também que Ló ficava muito incomodado diante das práticas horrendas que ele via acontecendo ali em Sodoma. Então, Ló não era completamente conformado, ele não estava ainda com a mente cauterizada, ele continuava percebendo que aquilo era muito errado e ele continuava não aceitando aquilo e ficando incomodado, mas ele não saía daquele lugar. Isso é um grande problema. Não basta você só não aceitar e ficar inconformado, mas permanecer naquele lugar, porque a sua atitude de permanecer é uma atitude de confirmar e aprovar o que está acontecendo.
E o resultado disso é que com o passar do tempo, essa ideia e esses erros, eles vão se infiltrando em você até chegar ao ponto em que você não vê mais problema. Nesse ponto aqui da história, Ló ainda via problema, Ló ainda ficava muito perturbado com tudo que estava acontecendo ali, mas ele não saía daquele lugar. E aí a consequência é que o juízo de Deus vai vir sobre esse povo e vai respingar em Ló. Como Ló é um homem justo, não é o juízo que está guardado para ele, mas o castigo de Deus, a disciplina e a correção. Trazendo aqui para a nossa realidade. Como filhos de Deus, não tem um juízo nos aguardando, mas tem uma correção e uma disciplina para os nossos erros. O que eu estou dizendo isso? Não. Com isso, eu não quero te amedrontar. Porque Deus vai te castigar. Não. Mas eu quero mostrar para você uma outra face do coração de Deus, que é o de bom pai. Como assim, Gi? Você está falando de castigo e bom pai? Isso não tem relação para mim, mas eu quero te mostrar que tem sim muita relação. Um bom pai que verdadeiramente ama o seu filho, ele corrige o filho, ele orienta, ele disciplina, para que o filho não caia no erro novamente, porque o erro prejudica o próprio filho. Então, se o pai não corrige o seu filho, se uma mãe não corrige o seu filho, essa mãe e esse pai não estão amando o seu filho. Eles estão, ao contrário, simplesmente largando ele no erro e cruzando os braços enquanto o filho se perde por completo e se autodestrói com os seus próprios erros. Deus não é assim. Deus é um bom pai. E é por isso que toda vez que a gente comete um erro e um pecado, toda vez que a gente peca, toda vez que a gente erra, Deus vai sim trazer castigo sobre nós, vai trazer as consequências. E esses castigos que Deus traz são doloridos, porque são castigos. Ninguém gosta de ser corrigido, mas é muito importante. Quando a gente fala sobre castigo de Deus, nós estamos falando sobre uma consequência dosada. Deus, como um bom pai, ele nos corrige, nos orienta, mas ele dosa essa correção e muitas vezes, por misericórdia, não deixa chegar nas consequências finais, porque nós somos filhos e a intenção do coração do pai é apenas nos alinhar, nos fazer voltar à rota, sabe? Nos fazer voltar ao prumo, orientar o nosso coração, realinhar o nosso coração ao coração dele. Essa é a intenção dele. Certa vez um pastor amigo meu me ensinou algo, me deu um exemplo que eu achei muito claro e eu vou compartilhar com vocês. Existe uma diferença quando o seu filho faz algo de errado e para corrigir o seu filho, você, por exemplo, deixa ele de castigo, tira o videogame, tira o celular, faz alguma coisa externa que ele perceba que é uma consequência pelo erro que ele cometeu, para que ele não venha fazer isso de novo. Você está educando o seu filho. Isso é castigo, isso é disciplina, isso é correção, e isso é o que Deus faz com os seus filhos. Agora, é diferente você fazer isso e você simplesmente pegar o seu filho que errou com você e jogar na lata do lixo. Isso é juízo. Entende a diferença? Isso Deus guarda para aqueles que não são seus filhos, para aqueles que estão entregues na mão do maligno e que são descendentes da serpente, ou seja, que se comportam como verdadeiros inimigos de Deus. Então, Deus é um bom pai. E sim, existe castigo e disciplina para nós que somos filhos quando erramos. Só que a esperança está no fato de que essa disciplina é dosada, ela não vem para a nossa destruição, ao contrário daquilo que Satanás faz. Ela não vem para a nossa destruição, mas vem para a nossa correção, para o nosso amadurecimento, para nos fazer voltar ao eixo, para nos fazer voltar ao coração de Deus, que é tudo aquilo que nós precisamos e que nos faz muito bem. Então, a consequência, o castigo de Deus veio sobre Ló e Ló foi levado como despojo de guerra. Sim, Ló, aquele homem tão rico que tinha prosperado junto com seu tio Abrão, que tinha uma família, agora está prestes a se tornar escravo de um outro povo. Está prestes a ver a sua esposa e as suas filhas se tornarem escravas sexuais. Por quê? Porque ele se colocou no meio de um ambiente completamente perverso e contrário ao coração de seu Deus. O que Ló esperava que aquele ambiente tinha para lhe oferecer? Mas e aí? Coitado do Ló, né? Ele errou. Será que Deus vai deixar que ele fique nessa situação tão terrível de escravidão? Vamos ver mais um atributo de Deus no versículo 13. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu,
que vivia próximo aos carvalhos de Mamre, o amorreu. Mamre e seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Aqui nós estamos vendo a misericórdia de Deus atuando. Deus é um Deus de misericórdia. Lembra que eu disse que muitas vezes pela misericórdia Deus não nos deixa chegar até a última consequência, mas nos corrige antes e ao mesmo tempo vem com misericórdia e nos dá uma nova chance? É exatamente isso que Deus aqui vai fazer com Ló. Alguém vai conseguir escapar daquela confusão e vai correndo avisar Abrão do que estava acontecendo. Abrão estava ali vivendo nas regiões dos carvalhos que pertenciam a Mamre. E Abrão muito provavelmente fez um acordo com Mamre, que era um amorreu, e com os seus irmãos, e eles se tornaram aliados. Por que um acordo, gente? Porque Abrão estava simplesmente acampando nessa região com cerca de quase 500 homens e mulheres. Então eram muitas pessoas, sem falar no gado. Então não dava só para ele chegar ali naquela terra, fazer um acampamento, uma barraquinha e ficar ali. Ele precisava fazer um acordo com as pessoas daquela região. Afinal de contas, ele usaria o pasto, ele usaria a água, usaria os recursos. E Abrão, pelo visto que a gente tem percebido, é que ele era um homem muito bem versado nos seus relacionamentos. Um homem que sempre preza pela paz, que faz bons negócios e amizades com a vizinhança. Então, ele fez um acordo ali com Mamre, muito provavelmente Abrão devia pagar algo para ele para poder ocupar aquela terra, e eles se tornaram aliados. E agora, essa aliança que eles firmaram vai ser muito útil para que Deus possa intervir com a sua misericórdia. E olha que interessante, a Bíblia aqui faz questão de dizer que Abrão era um hebreu. É a primeira vez que o termo hebreu vai ser utilizado para designar Abrão ou um descendente dele. E isso é muito interessante aqui, porque a gente percebe que o autor do texto, Moisés, ele faz questão de mencionar que Abrão era hebreu, distinguindo Abrão de todo o restante do povo. Vocês perceberam que são vários nomes nesse texto e várias nações mencionadas, e Abrão é o único hebreu, ele é completamente distinto de todos os outros, ele é um estrangeiro nessa terra, ele é um peregrino, em nada ele tem a ver com todo o restante do povo. Assim devemos ser nós também, distintos, nós somos diferentes, nós somos filhos de Deus e assim devemos ser. Versículo 14. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Gente, olha só, Abrão aqui vai ir salvar o seu sobrinho Ló. Veja só, Abrão dividiu a terra com seu sobrinho Ló. O sobrinho pensou só nele e foi completamente ganancioso. Não pensou em deixar o melhor terreno para o tio, ele escolheu o melhor terreno para ele. Gente, Abrão podia muito bem falar assim: eu não mandei, agora é ele que se vire lá. Você acha que eu vou mobilizar os meus homens, que vou acabar com a minha paz? Eu tô bem aqui, eu tenho aliança com os meus vizinhos, tá tudo certo. Você acha que eu vou entrar numa guerra, numa disputa, perder os meus homens por causa de Ló, que nem pensou em mim quando escolheu a região para onde ele ia, e muito menos no meu Deus? Não, Abrão não se comportou assim. Muito pelo contrário, Abrão teve misericórdia e, sobretudo, compaixão do seu sobrinho Ló. E aqui fica um aprendizado para nós. Os filhos de Deus são misericordiosos e nutrem compaixão pelo próximo, em especial pela família espiritual. Eu faço questão de frisar isso aqui porque, às vezes, com os nossos irmãos, nós somos ainda mais duros. Com aqueles que professam a mesma fé que a gente, parece que nos falta ainda mais misericórdia e compaixão. Talvez porque existe ainda um orgulho muito grande dentro do nosso coração e a gente ainda se acha um crente muito bom. E aí, quando as pessoas falham e pecam perto da gente, a gente fala, tá vendo? Eu falei que não era pra ir por ali. Eu dei o conselho, não quis seguir. E a gente esquece que somos todos seres humanos, filhos de Deus, mas lutando contra os nossos pecados, lutando contra as potestades que tentam nos enganar com seus discursos falsos e nos lançar para longe de Deus. Quantas vezes eu e você não erramos, não caímos, não tropeçamos, falamos inúmeras vezes que não íamos fazer mais, mas por causa da nossa fraqueza acabamos fazendo.
Mas quando é com ouro, aí nós somos mais duros e nós queremos ser perfeitos e nós não temos misericórdia nem compaixão para com o nosso irmão. Isso não provém do coração de Deus. Ao contrário, como Abrão, devemos ser misericordiosos e nutrir compaixão, estender a mão e socorrer aquele que está ao nosso redor. Fazemos isso independente das circunstâncias e do fato do ouro merecer ou não, porque nós fazemos para Deus e não para o ouro. Assim como nós não merecemos, Deus tem misericórdia e compaixão da gente o tempo todo. E é por Deus que nós devemos ter misericórdia e compaixão de quem está ao nosso redor. Versículo 16. Recuperou todos os bens e trouxe de volta a seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Abrão vai ter êxito nessa batalha, nessa guerra, ele vai conseguir vencer esses 4 reis do Oriente. Ele vai usar uma estratégia que é chamada do elemento surpresa. Primeiro, esses reis já achavam que estava com tudo ganho, então muito provavelmente eles estavam festejando, curtindo, já bem menos alerta, né? Outra coisa é que Abrão vai deixar para atacar à noite, porque isso aumentava ainda o nível de desatenção desse grupo, e Abrão estrategicamente vai dividir os homens que ele tinha em alguns grupos. Esses homens então atacam e eles vão ser vitoriosos nessa batalha. Mas o que de fato vai fazer Abrão ganhar não é exatamente o elemento surpresa, mas era o elemento, se é que a gente pode dizer assim, que governava a vida de Abrão. O que fez Abrão vencer aqui foi o próprio Deus de Abrão. Abrão estava lutando com cerca de 500 homens, 318 ali do povo dele, homens treinados. Talvez Abrão tivesse ali a ajuda de alguns dos homens treinados dos seus aliados, o que poderia elevar esse número de 318 a 500 e poucos homens. Ainda assim, gente, muito pouco, perto de 4 reis que dominavam vários outros reis ali na região. Então, nós estamos falando de uma coisa muito desproporcional e humanamente improvável de acontecer. Lembrando que esses 4 reis orientais derrotaram os 5 reis cananeus. Qual era a chance de um homem como Abrão, com seu pequeno grupo nômade, vencer a disputa com esses homens? Nenhuma aos olhos humanos, mas diante de Deus, com certeza, totalmente possível. O que a gente precisa entender é que estar com Deus é estar com a maioria, é isso que importa. Eu não poderia deixar de dizer, assim como Abrão foi em resgate de seu sobrinho Ló, que não merecia isso, que estava apenas colhendo as consequências das suas próprias escolhas, assim também Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, Deus conosco, para nos resgatar das mãos do perverso, mostrando que Ele é o Senhor, que luta pelos seus e que vence a batalha.